Então tá bom. Boa noite de novo, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito comum. Muitas vezes a gente acha que não é comum, porque a gente pensa que vício é só quem é alcoólatra, vício é só para quem é drogado, mas na verdade a gente sabe que não. Nós vamos falar hoje de vícios. Existem vários tipos de vícios. E por mais que a gente estude, tem sempre um trabalho novo saindo, tem sempre alguém pesquisando para como vai fazer para ajudar as pessoas que têm vício. E não era de espantar que a medicina integrativa tem várias coisas para ajudar. Tem dentro da homeopatia, né? Sim, Usa ortomolecular também ou não? também, Então, tem homeopatia, tem ortomolecular. E acupuntura? também. Tem acupuntura. E lógico que tem óleos essenciais também. Por que que essas coisas todas ajudariam? Porque nós precisamos, né, reequilibrar o organismo da pessoa, né? A droga ou o vício, né, ela faz com que o nosso cérebro funcione diferente, com que ele produza, né, alguns neurotransmissores a mais, outros a menos, e isso é que causa aquela dependência, né? Se a pessoa fica sem, ela começa a se sentir mal, abstinência, né? Então, essas práticas ajudam a ir harmonizando novamente, né, o cérebro da pessoa para que ele volte a produzir certinho os neurotransmissores, deixar de produzir aquilo que prejudica, né? Exato. Então, o que a gente está falando hoje pode surgir muitas perguntas. Então, a gente falou que realmente o que é um vício, né? É uma falha? É um defeito? Então, do termo latim, significa falha ou defeito. Mas é um hábito, né? Que ele é repetido, mas que ele não é saudável. Então, ninguém tem vício de abraçar. Ninguém tem vício de falar coisas boas, né? Quando a gente fala da palavrinha vício, ela traz algum prejuízo, tá bom? É alguma coisa que atrapalha outras, tá bom? E que quem convive na sociedade, todos os vícios eles são ruins, tá bom? Então, quais são os tipos de vício? Então, existem muitos. A gente em psicologia fatia muito essa parte do vício. Tem vício pelo álcool, pela droga, que são os mais conhecidos, por remédios. Tem pessoas viciadas em remédio Calmantes, por exemplo, né? para dormir, para ficar acordado, né? Então, não é só em remédio. A pessoa também é viciada naqueles energéticos, Cafeína. cafeína. Pessoas viciadas até em refrigerante. Tem gente que não pode ficar sem tomar Coca-Cola todo dia. Cigarro, pornografia, é coisa de homem. Coisa de homem. Não, é um vício também, prejudicando muitos adolescentes, muitos adultos e a vida sexual de muitos casais, prejudicada por pornografia e muitas vezes masturbação. Depende da época em que se começa com a masturbação, ela vai trazer prejuízos muito grandes depois também na idade adulta. Jogos, viciado em jogos. Principalmente agora na quarentena, pessoas com home office. A pessoa está trabalhando no computador, mas ela está na casa dela. Então, eu tenho pego vários casos que a pessoa não consegue separar. Ela está jogando durante o horário de trabalho. Ou como não tem nenhum patrão ali, joga de dia, joga de noite, passa a madrugada jogando, no dia seguinte não consegue trabalhar direito. Vício. Tem gente que é viciada em televisão, acorda, já liga a televisão. Viciada é aqueles noticiário, 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 televisão, televisão, é novela, é noticiário. O dia inteirinho aquela televisão tem que estar ligada. Tem muita dona de casa viciada em televisão. Refrigerante, a gente já falou, cafeína, viciada em doce. Doce vicia? Ou chocolate, principalmente, né? Por quê? Se ele é tão É, gostoso.
É o prazer, né? Porque todas essas coisas dão prazer, né? A droga dá prazer, o cigarro dá prazer, E também quando a gente come chocolate, libera serotoninas, endorfinas, né? rapidamente, né? E isso é um período muito pequeno, né? Mentir é vício? É. Tem gente que não precisa mentir, não tem necessidade nenhuma. Você foi lá? Não, não fui. Eu podia ter falado a verdade, por que eu não falei? Muitos casos eu já peguei. Chama normopatia, ou também a gente chama de doença do Pinóquio. Tem que mentir, é um vício, e tem que tratar, tem que curar. Trapacear também, tem gente que não perde a chance, tem que levar vantagem. Tem pessoas que roubam, né? Alguma coisa. Ela tem que tirar alguma coisa dali, ela tem que ter, ela leva embora alguma coisa. Ela vai no hotel, ela leva embora alguma coisa. Então, são vícios, muitas vezes, que viram até doença com o tempo, tá bom? Então, aí eu coloquei pontinho porque tem muitos vícios, tá bom? É aquela falha, você precisa, aquele defeito, precisa muito fazer aquilo. Então, são muitos os aspectos, né, que podem dar origem ao vício. Eu gostei muito dessa gravura, tem uma corrente ali atrás, né? Então, tudo aquilo que você tem que fazer, que você perdeu o seu livre-arbítrio, você tem que fazer aquilo, então, não, eu não posso ficar sem fumar. A pessoa está acorrentada naquilo. Então, complicado, né? Então, o Júlio vai explicar um pouquinho de um trabalho científico super legal com o uso dos óleos essenciais. Certo. Então, o título do trabalho, né, é Efeito do óleo de copaíba sobre o consumo voluntário de álcool em ratos, né? Então, a copaíba, né, que é o nosso óleo, né, da Amazônia brasileiro, é o nosso frankincense do Brasil, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, esse trabalho foi feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Farmácia, na disciplina de trabalho de conclusão de curso, né? A autora é Riane Remos Pulcinelli, foi feito em 2016 em Porto Alegre. Então, o que o autor fez? Né? Então, pegou 2 grupos de ratos. O primeiro grupo recebeu álcool, né, via oral, então eles injetavam, né, na garganta, porque o álcool, o rato não toma álcool espontaneamente, né? Então, para ingerir o álcool, eles têm que enfiar lá na goela, né, como diz o caboclo, né, com uma sonda e colocar o álcool 2 vezes por dia, por 7 dias. Com 7 dias, o álcool, o rato ele já está meio viciado no álcool, né? Então, o que eles fizeram? Pegaram esse grupo, né, tanto o grupo controle como esse grupo, né, que ficou viciado no álcool, eles pegaram esse grupo, né, de ratos viciados e dividiram em dois grupos, 2 subgrupos. Então, o primeiro subgrupo recebeu copaíba, né, injetado, né, intramuscularmente, e o outro grupo recebeu um óleo de girassol, né? Aí eles pegaram, né, os 2 grupos e para esses 2 subgrupos, né, eles ofereceram, tinha uma garrafa de água com sacarina e uma garrafa de água com álcool, né? Aí o que aconteceu? O grupo que não recebeu a copaíba, né, ele recebeu o placebo, ele estava viciado no álcool, ele não quis beber a água com sacarina, né? A sacarina é um adoçante, né, para deixar a água mais gostosinha. Ele preferia tomar a água com álcool, né? Já o grupo que recebeu a copaíba não quis tomar a água com álcool, preferiu a água com a sacarina. Então, mostrando, né, que o óleo essencial de copaíba ele age no nosso sistema nervoso central, no receptor canabidiol 2, CB2,
fazendo com que, então, aquele estímulo, né, do vício, né, fosse suplantado, né? Bom, e por que, então, o óleo de copaíba da doTERRA é diferente? Bom, primeiro, né, que é o único óleo de copaíba destilado, né, que tem no mercado é o da doTERRA. Normalmente o pessoal extrai o óleo essencial da copaíba, né, faz uma filtragem só para tirar algum cisquinho, alguma impureza, e já vende ele assim mesmo, né? A doTERRA destila esse óleo justamente para purificar. E é de uma árvore só? A segunda coisa é que existem 3 espécies de copaíba, né? Cada espécie produz os componentes em concentrações diferentes, né? Então, o que às vezes uma produz pouco, a outra produz bastante, né? Então, o que a doTERRA faz, né? Que acho que é a única empresa que se preocupa com isso, coleta o óleo de copaíba das 3 espécies e mistura os 3 óleos, para que a concentração de cada componente do óleo fique em quantidade, num nível ideal, né? Então, a copaíba, ela já é fantástica normalmente. Então, ela ganha uma qualidade infinitamente maior quando você junta essas espécies. Então, a ah, quantidade de elementos, né? Coisas que podem ajudar, propriedades, queria lembrar da palavra propriedade. A quantidade de propriedades é muito maior, tá bom? Alguns aspectos que podem levar ao vício, né? Então, pode ser genético, tá bom? Se aquela pessoa, por exemplo, foi gerada com uma pessoa que faz uso de drogas ou faz uso de álcool, de muito remédio, enfim. A pessoa diz assim: eu não sou viciado em álcool, mas eu preciso tomar, mas eu tomo minha cerveja todo final de semana. Tá, e se ela ficar uns 4 meses sem tomar álcool, ela vai sentir falta daquela cervejinha? Vai, muita. E ela começa a falar, nossa, que vontade, nossa, ai minha nossa, ai minha nossa, ai minha nossa. Essa pessoa pode se considerar uma viciada, ela só não é viciada de tomar todos os dias. Mas o vício nem sempre é de todo dia, ele pode ser de período. O cérebro entende o período. Então, eu costumo ensinar aos pacientes que existe, é como se fosse um elevador. Então, você sobe no elevador, ele abre a porta no andar. O andar do vício, né? Tem todos os vícios ficam naquele andar. Então, o que acontece com a pessoa, por exemplo, que ela quer sair da droga? Ela sai da droga, mas se ela não fizer um tratamento, se ela não tiver ajuda com outras coisas, ela vai sair da droga e no mesmo andar ela vai grudar em outra coisa. Porque vai ficar um buraco ali quando ele parou de usar, e por necessidade de fechar o buraco vai grudar em outro vício, ou vai fumar, ou vai beber, ou vai fazer alguma outra coisa. Então, é muito importante tratar isso, entender como funciona e tratar. Então, usar os óleos é maravilhoso, mas dependendo do vício, você precisa, além disso, buscar mais ajuda ainda, tá bom? Só uma coisa e por um tempo só não vai ser suficiente. O cérebro vai levar 1 ano para entender que você realmente não é mais viciado. 1 ano que você parou 100%. Então, se você começou a parar com isso gradativamente, então, quando você tiver zerado, não usa mais, aí a partir daquele dia, durante 1 ano, você pode considerar que você, então, não está viciado mais naquilo. Mas se você der o primeiro gole, se você for exposto de novo, isso pode acontecer. Eu tive um paciente uma vez que ele, quando ele era jovem, ele foi viciado em droga e em bebida alcoólica. Ele largou essa vida depois de muito tempo, passou pela abstinência e tudo mais. Uns 30 anos depois, ele me procurou para a gente trabalhar outras coisas, outros problemas. E eu encaminhei ele para o doutor Júlio, porque precisava tomar alguns remédios para melhorar, remédios homeopáticos, né? Usar os óleos para ele poder dormir melhor. Naquela época, a gente não tinha os óleos no Brasil. Então, a gente indicou só homeopatia.
E ele foi, mandou fazer os remedinhos, e eu não sabia que ele tinha sido viciado em álcool. Ele só tinha me falado das drogas, né? Mas assim, muito viciado. E começou a tomar os remedinhos homeopáticos. Naquela madrugada ele me ligou, desesperado. Ele falou: Tati, não sei o que aconteceu, só pode ser os remédios homeopáticos, porque eu tô com uma abstinência. Parece que eu estou do mesmo jeito que eu estava quando eu comecei a largar o álcool. Eu falei: mas o álcool? Ele falou: é, eu também fui viciado em álcool. Quando ele saiu da droga, ele caiu no álcool. O problema é que os remédios homeopáticos eram com álcool. E o vício dele tinha sido tão grande, o problema dele era tão grave, ele entrou em coma alcoólico também. Que quando ele começou a usar as gotinhas de hora em hora, no final do dia, a porcentagem de álcool para ele tinha sido demais. O cérebro dele reviveu tudo aquilo, voltou. Ele era viciado ainda? Não. Mas ele usou pouco, mas usou. E no caso dele, a coisa alastrou de novo. Teve que parar totalmente, a gente teve que trabalhar aquilo. Ele ainda ficou um tempo que ele sonhava, acordava suando e tudo mais. Então, o vício, a gente não larga facilmente. E tem que ter ajuda sim. Só boa vontade, muito boa vontade, é muito difícil. Por isso que a gente coloca. Por que que os óleos vão ajudar? Como o Júlio falou, vai modular, vai reequilibrar e vai, é uma ajuda. Precisa ter uma série de coisas junto também, né? Então, podem ser aspectos genéticos, podem ser problemas psicológicos, traumas, más companhias e os desajustes da sociedade. A gente sabe que desajustes da sociedade, quarentena, na guerra também. A gente sabe que muita gente, né, entrou no vício das bebidas, de bebida, na guerra também, né, no pós-guerra também. Então, a gente está vivendo uma época muito difícil. Tomem muito cuidado, porque é muito fácil entrar no vício, mas para sair dele é difícil. Tem que ter muita persistência, muito boa vontade. Devemos tratar então com rigidez, mas a gente não pode criticar ninguém. A gente não sabe qual é a dificuldade da pessoa e o porquê levou a tudo aquilo, mesmo que tenha sido uma má influência. A gente não pode criticar ninguém, né? A gente não sabe qual é o contexto, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a gente mesmo e tentar o máximo possível ajudar. E procurar ajuda também, tá bom? Às vezes É, sozinho não dá. muitas pessoas, né, ainda encaram o vício como sem vergonhice, né? Mas, na verdade, é uma doença como outra qualquer. Ela se torna uma doença, né? Uhum. E é isso que os jovens não entendem. Eles não entendem isso, né? Mas é uma doença e ela precisa de cuidados, tá bom? E muitos cuidados. Agora, outras mais fáceis, por exemplo, você tem o vício de, sei lá, roer unha, comer a boca, ansiedade. E aí você precisa, tem que tratar. Não pode deixar, ah, é meu jeito. Isso prejudica. Tem alguma coisa sendo prejudicada, né? Então, qualquer vício está ligado a problemas psicológicos. Então, pode ser falta de afeto, baixa autoestima, medos, traumas de infância, muita tristeza, pode ser muita cobrança também, pode ser também quarentena, enfiada em casa, trabalhando em home office, pode. A gente tem visto, né? Eu costumo falar para os meus pacientes que nós temos duas pandemias. A primeira é essa pandemia do Covid-19. A segunda pandemia é a pandemia emocional que nós estamos vivendo. Então, uma levou a outra. Nós vamos conseguir vacina, nós vamos sair dessa, mas a segunda pandemia nós vamos levar muito mais tempo para sair. Porque essas crianças que estão aí vivendo com os pais, perdendo a paciência, enfiados dentro de casa, sem lazer, sem muita coisa, isso vai ter sequela. Então todo mundo tem que parar, né?
e entender, não vai acabar rápido. A gente vai levar ainda mais um ano, né? Então, precisamos ter o mínimo do equilíbrio dentro de casa. Liguem seus difusores com óleos essenciais, façam massagem, né? Ah, criem rituais em casa de todos os dias depois da janta a gente joga um jogo de tabuleiro, não fica só na televisão. Esses vícios de televisão, 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 noticiário, isso aí vai prejudicar. Então, essa pandemia emocional vai prejudicar muito nós e os nossos filhos também. Então, se a gente sabe, vamos tomar cuidado. Nós temos usado um óleo aqui em casa todos os dias que é o Wind Orange. Por que o Wind Orange ajuda? Ele eleva o humor, né? Ele dá mais bem-estar, mais alegria, disposição, né? Então a gente fica, né? Tudo bem, não tá tudo perfeito, pode não estar assim, tá assado, mas ó, a gente usa alguma coisa para ver se a gente consegue, né? Elevar, porque não é uma tarefa fácil, né? Então existem alguns óleos excelentes que vão ajudar nesse processo. Quais são, então? Então, a copaíba, que a gente já falou agora há pouco, né? Que é um óleo fantástico, né? Para equilibrar o organismo, harmonizar, né? Ele limpa o organismo, tira radicais livres, toxinas, limpa o fígado. Ele é calmante, ele baixa a ansiedade, né? Alivia o estresse, o pânico, a depressão, né? Ele aumenta a dopamina, né? Por isso que ele ajuda, né, a deixar a pessoa mais bem-humorada, mais animada, né? Excelente para dores, para inflamação, porque ele age no receptor canabidiol 1, né? E isso dá um efeito analgésico muito bom, né? Ele é excelente para tosse, gripe, pneumonia, resfriado, sinusite, né? Garganta infeccionada, inflamada. Muito bom também para inflamações intestinais, tipo colite, né? Colite ulcerativa. Ele é antifúngico também, ele combate os fungos, então micoses de unha, micoses de pele. Ele é bactericida, né? Então efeito antibiótico e viricida também, né? Mata os vírus. Na verdade, então, se você está usando a copaíba para um vício, olha quantas outras coisas ela vai melhorar, né? Se você não precisar para tudo isso, beleza. Mas ela vai ajudar em tudo isso também. Tem o helicrisum também, né? É o Helichrysum, que é a sempre viva, né? Da Itália, né? Excelente para dependência ao álcool também, né? Além disso, é antioxidante, antirradicais livres, regenera a célula, regenera o DNA, né? Para o emocional também ele é muito bom para relaxar, acalmar, traz aquele equilíbrio, aquela tranquilidade, né? O helicrisum também é muito bom para circulação, para sangramento, né? Hemorragias, cicatrizante, excelente para cortes, feridas, né? Problemas de pele, como psoríase, alergias de pele. Também é muito usado para zumbido no ouvido, dor de ouvido, né? Problemas assim de sinusite, congestão nasal. Tem o toranja, que é o grapefruit, maravilhoso também, né? Muito usado para. Então, é muito usado para depressão, né? Porque ele eleva o humor, o astral, né? Eu ponho aqui em casa também. Às vezes, quando eu quero variar, é o citrus breeze, é o toranja, a tangerina o lemon. Eu vou brincando com os olhos. Às vezes eu ponho dois. Ele é muito usado também para tratamento de sobrepeso, né? Porque ele baixa a ansiedade, melhora o metabolismo, né? Então, o Smart NSS, né, um dos componentes é a toranja, né, o grapefruit, porque ele ajuda no metabolismo e na ansiedade, aquela compulsividade pela comida, pelo doce, né? Também ele equilibra a progesterona, né? Então ele é muito bom para essa parte masculina, né? Para problemas, né, de potência, libido, né? E também para as mulheres, né,
que têm dificuldade de engravidar, a progesterona também é bem interessante, né? Para equilibrar essa parte. E também os cítricos geralmente são muito bons para a pele, né? Para oleosidade, cravos, espinhas, celulite, problemas de rim, né? Como pedras no rim, né? E problema de fadiga adrenal, né? Fadiga adrenal, ela causa fadiga crônica, né? Porque a suprarrenal ela não está conseguindo mais produzir cortisol em quantidade suficiente, né? Porque ela já está cansada, ela está muito estressada, né? Pelo estresse crônico. Produziu muito, né? Em níveis muito elevados durante muito tempo, e aí então ela entra em fadiga e começa a produzir muito pouco cortisol. E a falta do cortisol, então, começa a dar o cansaço crônico. Uhum. E a toranja eu gosto também, porque com essa coisa de ficar em casa, então, quando eu estava no consultório, eu trabalhava um paciente atrás do outro, tal, beleza, fazia aquelas. Trabalhando em casa, a cozinha tá ali, né? Aí é uma pipoca que você quer, é uma bolachinha, é uma coisinha. Eu procuro comprar o menos coisa possível disso. Compro coisas mais saudáveis, de arroz, né? Bolachinhas de arroz e tal. Mas dá vontade de beliscar. Com o grapefruit, coloca no difusor aquilo e deixa. Ou o Smart Set, você vai ver como isso ajuda, né, a você não querer ficar nessa compulsividade de querer comer toda hora. É excelente, né? De quarentena é tudo de bom. O manjericão também é muito bom. Veja bem, não é só bom para quem está com problema de vício, são óleos que ajudam durante o tratamento do vício, né? Mas ajuda em tantas outras coisas. Porque normalmente, né, a pessoa procura o vício, muitas vezes, numa forma de amenizar algum sentimento que incomoda, né? Tem até aquele jargão, né, da pessoa que bebe, fala assim, vou afogar as mágoas, né, agora, né, tomando a pinga. Então, para muita gente que é ansiosa, né, que é muito estressada, o álcool, ele age como se fosse um diazepam, né, um calmante, né? Ou às vezes para dormir, né, tem insônia, então bebe, aí tem um sono gostoso, relaxante, tranquilo, né, como se fosse um Rivotril, né? Então, se você usa um óleo que melhora as emoções, melhora a ansiedade, melhora o estresse, melhora a depressão, a tristeza, então a pessoa acaba não tendo necessidade de buscar o vício para se sentir melhor. E outra coisa também, quando você tem alguma outra coisa em desequilíbrio no seu organismo, você começa a achar falta de alguma coisa. Nunca vocês passaram: eu quero comer alguma coisa, mas não sei o que que é. Ai, parece que o corpo pede alguma coisa. Nossa, hoje eu tô com vontade de comer uma coisa muito apimentada, uma coisa muito condimentada. Tá precisando do quê aquele organismo, né? Energia, né? Então, o corpo fala também. E às vezes, quando a pessoa entra no vício, ela não sabe que ela está com problemas, com outros tipos de problema no organismo, ela não se dá conta que ela está ficando com sintomas depressivos, ela não se dá conta que aquela cansaço, aquela fadiga, aquela coisa, né? Principalmente os homens têm esse preconceito, né? Não podemos ficar doentes, não posso ter problema. Então, aí eles vão, né? Usando o álcool, usando a droga, usando várias outras coisas, né, o jogo e tudo para poder suprir esse lado. Ela não se dá conta que ela está se viciando, né? A bergamota, outra laranjinha. Uhum. Então, a bergamota também é um óleo essencial, né? Que ajuda bastante a aumentar a serotonina, aumentar a GABA, o dopamina, né? Então, ela é muito usada para ansiedade, para o medo, depressão, estresse, irritabilidade, né? Insônia. Então, é mais um motivo, né?
Então, como a gente tinha falado. Então, se eu tenho uma emoção que me incomoda, né, eu quero usar alguma coisa para aliviar isso. Então, se eu usar o óleo, ele vai me dar esse bem-estar, eu não preciso usar a droga. É. Então é muito importante a gente entender também como a gente está. Então tem óleos que a gente pode usar como para a gente apagar o fogo, para, por exemplo, tá muito triste, vamos lá usar então o Citrus Bliss. Mas a gente também tem que parar e pensar por que isso está ocorrendo. É só um dia? Foi dois? Não, eu tenho ficado assim constantemente. Ou aí você já fica esperto, né? Então é muito importante a gente valorizar, não desprezar nenhuma dessas emoções. E tentar entender, isso é situacional? Se for tirar dessa situação, eu fico bem? Mas se é uma situação que vai levar por muito tempo, então eu tenho que acomodar aquela situação. Então, no começo, quarentena, a gente pensava, março, né? Em maio, junho já está tudo bem. Quando nós viemos para cá, o que eu pensava em agosto, né? Eu vim para cá em agosto. Até o final do ano está tudo em ordem. Mas agora a gente se deu conta que não, que a gente vai em 2021 também. E todo mundo falando, eu quero que acabe 2020. Gente, quero esquecer que esse ano existiu, mas então vai ter que esquecer que 2021 também existiu. Só que não, vamos viver intensamente, vamos aproveitar o que tem. Podemos viver assim, esperando que acabe tudo isso. Se for assim, não tem dia, não tem hora, a gente vai estar perdendo um tempo na nossa vida. A vida vai estar passando por nós. Bom, então vamos usar os óleos para ajudar a equilibrar e melhorar essa qualidade de vida. E o nosso famoso peppermint, né? Hortelã-pimenta. Uhum. O peppermint, ele é calmante também, né? Ele é relaxante, ele dá um bem-estar, ele areja o cérebro, ele clareia as ideias, né? Ele limpa, né, a mente, né? Então, também ajuda, né, a acalmar a pessoa para que ela consiga ficar sem a droga. Usar uma gotinha na língua toda hora que a pessoa tiver com aquela necessidade, por exemplo, de necessidade do doce, necessidade de fumar, pinga uma gotinha, necessidade de fazer alguma coisa ali que ela tem que fazer, senão ela pinga uma gotinha. Usa o grapefruit, faz a misturinha com a copaíba, com os outros, faz aquele protocolo certinho de tomar os outros óleos, né? Então, vários óleos podem ajudar, né? Então, existem alguns mix também, né? Que podem ajudar. Então, você pode fazer a sua própria misturinha. Pode pegar lá a lavanda com o cedro, ylang-ylang, pode pegar uns que você tem que ver aquilo que você está precisando, aquilo que te falta ou aquilo que está em excesso. Se está em excesso, usa um óleo para diminuir, se está em falta, usa um óleo para colocar. Então, isso aí vai ajudar também. E você vai ver que, assim, ajuda no contexto todo. A pele começa a melhorar, o cabelo começa a melhorar, né? Porque ele vai auxiliar, ele vai ajudar a controlar, né? Então, essas misturinhas, todos esses óleos que a gente falou vão ajudar. Se fizer essa misturinha que a gente colocou aí também, vai ajudar bastante, tá bom? Então, são dicas, mas pode ser que tenha algum óleo, pode ser que tenha algum óleo que você vai usar para ajudar, né? Na, na algum óleo que vai ajudar em uma outra coisa, e aí, paralelo, isso vai ajudar você também. Se você não tem, por exemplo, Serenity, você pode fazer a misturinha com esses óleos que tem no Serenity, você faz. Esse óleo não é um óleo que a gente toma, esse é um óleo que a gente só passa e inala. Mas é ótimo, ótimo, até para as crianças. A gente tem usado para as crianças autistas também, né? É um óleo muito bom. Acalma, tranquiliza, é um óleo excelente. E agora vamos falar um pouquinho desse que a gente adora também, que é o Zendocrine, né? O Zendocrine, ele faz um detox do organismo, né? Então, quem tem vício, geralmente tem muita toxina acumulada, né? E muitas vezes essas toxinas, elas ficam lá atrapalhando o organismo de produzir os neurotransmissores necessários, né? Então, se você usa o endócrino, ele tira essas toxinas,
tira metais tóxicos como chumbo, mercúrio, alumínio, cádmio. Ele limpa o fígado, limpa os neurônios, limpa os receptores dos neurônios, onde o neurotransmissor se encaixa, né? Então, faz uma limpeza geral para que a pessoa consiga se harmonizar mais rápido. É um óleo excelente, pessoal, é um óleo muito bom. Eu tenho usado ele, né? Eu comecei a usar em dezembro para fazer esse detox. Já tinha usado ele, mas não tinha no Brasil ainda. E aí você não precisa usar o ano inteiro, né? Você usa um mês, dois, para. Depois, houver necessidade, você usa de novo, né? É um óleo excelente, os endócrinos. O Motivate é um dos óleos que eu gosto. Os cientistas desenvolveram esse óleo para a parte emocional. Então, é um óleo que ajuda muito. Ele dá confiança, ele traz coragem, esperança. Os óleos essenciais desenvolvidos para a parte da emoção são muito bons, porque eles auxiliam a ter por exemplo, a ter paz. Às vezes você não consegue perdoar, às vezes está com muita raiva de alguém, a gente fala que é um coração peludo, né? Então a gente brinca, esse coração está muito peludo, precisa, né? Uma depilação aí, o óleo pode te ajudar também. E o Motivate, toda pessoa que tem um vício e começa a tirar, né? Não é um trabalho fácil. Então, ela precisa de um suporte. Então, muitas vezes ela teve traumas da infância, né? E aí acabou na idade adulta desenvolvendo um vício por causa desse trauma. Então, os óleos podem dar esse conforto, pode ajudar. E lógico, vai precisar de um tratamento psicológico aí para poder, quando o vício é de muito tempo, né? Um vício de muito tempo, normalmente sozinho é muito difícil. É possível, mas é mais difícil, tá bom? Então, esse óleo emocional é um dos óleos emocionais muito bons, tem vários. O Balance, que a gente ama, né? Ele já está falando o nome dele, né? Equilibra, né? Traz para o harmonizado, né? Modula as emoções. Né? Ele ajuda com a parte da raiva, do medo, dos traumas, né? Então, ele deixa a pessoa mais aterrada, deixa a pessoa mais segura, ajuda até na síndrome do pânico, tá bom? É um mix. Esses mix a Doterra desenvolveu e patenteou, na verdade, né? São óleos patenteados, são óleos que nenhuma marca você vai encontrar esse óleo justamente para isso, porque eles fazem aquela misturinha baseado em vários estudos. Não é pegar assim, tal, junta tudo, faz o seu próprio blend, né? O blend é aquilo que a gente faz as nossas misturinhas. Mas o mix não foi desenvolvido cientificamente. A Doterra tem vários médicos e cientistas que estão lá trabalhando para encontrar esse, por exemplo, quem nunca usou aqui o esse que eu tô que a gente deu para Samuel, como é que chama? Adaptive, né? Quem nunca usou Adaptive, eu incentivo a usar. Desafio. É um óleo excelente. Ele dá uma sensação muito boa para quem está estressado, cansado, desanimado, ou que a pessoa está começando a entrar numa velocidade que ela não dá conta. Sábado eu estava aqui com a minha filha. Ela falou: não sei por que tá me dando uma taquicardia. Eu sei por quê. Ela tinha essa semana várias entrevistas de emprego, um monte de coisa. Ela tá trabalhando, mas ela queria, né, procurar outro trabalho e tal. E eu sabia que isso tá lá dentro. Tá lá dentro. Apesar dela, né? E ela tá acostumada, quando ela tem taquicardia, ela passa um pouco de lavanda aqui, ela passa aqui e aquilo passa, né? E não passava, e não passava. Eu fui lá, peguei o adapto, falei: filha, usa esse aqui. Passou o rolãozinho aqui, passou, nós começamos a conversar. Ela falou: passou. Passou aqui no coração, né? Ela falou: passou. E ela estava assim já uns 20 minutos. Ai, não passa. Ai, não passa. Eu falei: calma. Então, às vezes a gente tem que ter a nossa farmacinha em casa, porque a gente vai usar.
sempre vai usar. Ganhar aqueles óleos gratuitos que a mãe do terra, eu falo, né? A mãe do terra nos dá é muito bom, porque você vai tendo vários óleos para ajudar no seu dia a dia. Você nunca sabe quando você vai precisar, não dá para você ir lá comprar na hora que você quer, né? Então, os óleos essenciais, eles ajudam muito a modular, a equilibrar. Você pode usar os óleos essenciais de 3 formas, a gente sempre fala isso no começo, né? Mas hoje a gente começou direto. Então, as 3 formas você pode tomar? Sim, vários óleos você pode tomar. Os óleos que não podem tomar, você vai ser instruído. Tem no manualzinho, vem escrito, mas a maioria você pode tomar sim. Mas tomar não é a única solução. Você pode tomar, você pode passar, sempre usando um óleo carreador, para que esse óleo carreador possa, então, penetrar melhor nas 7 camadas, então, e ele ir para sua corrente sanguínea. E você pode inalar. A gente sempre ensina que quando você inala, ele passa pelo seu bulbo olfatório, vai então para o seu sistema límbico. Lá ele tem então os receptores dos neurotransmissores e é lá que ele se encaixa, né? Uhum. A chave e a fechadura. E aí, quando você usa, por exemplo, os endócrinos, como o Júlio estava falando, você vai limpar todos esses receptores, quer dizer, eles ficam brilhando, né? Pensa que você foi lá e poliu tudo. E aí, então, ele vai ter uma melhora, uma melhor hora que ele recebe, né? Aquele cheiro. Então, é só um cheirinho? Não. O cheiro vai para algum lugar. Ele leva 2 segundos para chegar lá no seu sistema límbico, 2 minutos para chegar na corrente sanguínea e 20 minutos para estar presente em todas as suas células. Então, não é só um cheirinho bom. Ele realmente mexe com o nosso organismo. Tem algum efeito colateral ruim? Ele nos prejudica? Óleo essencial tem efeito colateral? Pode nos prejudicar? É, você pode ter efeitos colaterais, né? Como qualquer substância, né? Até alimento pode dar um efeito indesejável, né? Se você usar muito, né? Usar uma quantidade muito grande, usar 40 gotas por dia, 50, É intoxicar. vai intoxicar, você começa a ter efeitos contrários, né? Uhum. E aí você tem que ver. Eu, por exemplo, gosto muito do cheiro da canela. Aí eu dei de colocar canela semana passada o tempo todo aqui em casa. Coloquei canela nos difusores de tudo, eu queria casa cheirando canela, né? Tomou um enjoador. Meu, não é um enjoador. Eu comecei a ver que minha cabeça começou a ficar com uma pressão, uma pressão, uma pressão. Aquilo acelerou meu metabolismo, né? Muito. Então, tive que falar, não, pera. Aí essa semana eu tô no Smart Sesc, que tem um pouquinho de canela também, mas é bem menos, e no grapefruit, né? Na tangerina, no Ind Orange. Então, para mim foi muito. Eu tive que reduzir um pouquinho. Ai, não posso nunca? Eu posso, mas eu tenho que ir devagar, porque olha, eu punha o dia inteirinho, eu tenho na cozinha, eu tenho na sala, eu tenho no quarto, eu botava canela em tudo. Exagerei. Então, ele mexeu no meu organismo. Então, se ele mexe para me atrapalhar, ele mexe para me ajudar também, né? E me tirou o apetite completamente, que foi bom, né? Mas é ruim. A gente tem que usar da forma correta. Então, o efeito colateral pode ser esse. Mas lógico que para uma pessoa é diferente da outra. Dá para você passar um protocolo rígido e vai funcionar igualzinho para todo mundo? Não tem como, Não né? tem Cada como. pessoa é uma pessoa, né? Né? Então, o óleo vai fazer para uma coisa, para outra, mas normalmente a maioria vai ficar dentro daquela curva. A maioria vai acontecer isso. Difícil com esse, e com esse vai acontecer os extremos, mas a maioria vai estar dentro, tá bom? Então, quando a gente passa um protocolo, para a maioria vai servir. Agora, se não serviu, vamos parar e vamos acrescentar ou tirar, e aí a gente vai fazendo. Agora, o legal de tudo isso é que você mesmo pode fazer suas misturinhas também, tá bom? Se você tiver o manual, você mesmo pode ler um óleo para isso, um óleo para aquilo, um óleo para aquilo outro. Pede aquela tabelinha da diluição, porque crianças, idosos e gestantes têm que ser bem diluído, porque eles têm um metabolismo diferente. A criança muito acelerado,
o idoso muito devagar e a gestante porque está com um bebezinho, tá bom? Então, muito importante levar isso tudo muito a sério e usar os olhos para melhorar a nossa qualidade de vida, tá bem? Agora, então, nós vamos responder as perguntas e agradecemos todos que participaram, que estão aqui prestigiando, então, essa aula sobre o vício.